Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego. Sejam bem-vindos ao meu canal, O Olhar de um Cego. Hoje eu vou estar contando a história do NVDA, que é um leitor de tela para computador, e esse leitor é o que a maioria das pessoas cegas usam, além de estar tirando algumas curiosidades que a maioria das pessoas que enxergam tem relacionado ao uso do computador por pessoas com deficiência visual. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, assistam os vídeos até o final e deem um like caso gostarem do conteúdo. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. A primeira curiosidade que as pessoas têm. Nossa, como ele consegue digitar tão bem? Será que tem braille no teclado? Como isso funciona? Tem nada disso. O que acontece é que nós, cegos, decoramos as posições das teclas. Alguns utilizam, inclusive, a marquinha, as duas marquinhas que estão presentes no F e no J. E a partir daí, posicionam os dedos confortavelmente nas teclas e começam a digitar. Eu acho, Luiz Eduardo, que é a mesma coisa com a maquininha de cartão, não é? Tem uma marquinha? Sim. Não sei se essa marquinha foi feita pro uso das pessoas cegas, mas uma coisa é fato, ela está presente e eles decidiram copiar isso e botaram nos computadores nas teclas F e J. Inclusive, algumas pessoas cegas mais experientes, como eu, não é me gabando, eu já consigo digitar, inclusive, sem as marquinhas. É verdade, eu tô olhando, eu nunca tinha observado isso. Veja só, eu, mãe de pessoa cega, nunca tinha parado para observar isso. O teclado realmente, se vocês forem conferir aí o teclado no F e no J, tem uma marquinha de fato. Olha só, é vivendo e aprendendo. Sim. E aí, que nem eu tava dizendo, alguns usuários nem precisam dessa marquinha, como eu. Eu já decorei tão bem a posição das teclas que eu já consigo digitar sem essa marquinha. Mas no teclado externo também tem. Sim. Todo teclado de computador tem. Inclusive uma curiosidade que não estava programada assim. Todo teclado básico de um computador é o mesmo. A única diferença é que alguns teclados contêm um lock, contém teclas adicionais. Mas o basicão do teclado é o mesmo para todo tipo de computador que você imaginar. Segunda curiosidade. Nossa, como que ele consegue navegar no computador? Será que tem o braille na tela? Como isso é feito? Isso é feito utilizando um software chamado... Não é possível que alguém pense que tem um braille na tela. Aí só se for uma pessoa... Não, pior que eu já vi algumas pessoas na internet falando isso. Verdade. Nossa, pior que eu já vi. Tô falando sério. É sem noção, hein? Como é que vai achar que tem o braille na tela? Não digo que é sem noção, a palavra não é bem essa, é falta de conhecimento, que não é culpa de ninguém, porque as pessoas na maioria das vezes não têm esse contato tão perto com uma pessoa cega, então é normal pensar esse tipo de coisa, por isso que nós estamos aqui para desmistificar alguma dessas coisas. Legal. Que nem eu estava dizendo, nós utilizamos um software chamado leitor de tela, que tem vários no mercado, mas os principais são NVDA, que é gratuito, o JAWS, que custa $4.000, e o DOSVox, que não dá para dizer exatamente que ele é um leitor de tela, porque ele não é desmerecendo os criadores do DOSVox, até porque o próprio Antônio Borges já falou isso. Para Luiz Eduardo, agora NVDA quer dizer exatamente, você sabe Sim, a tradução. Acesso não visual à área de trabalho. Uau! Agora eu me lembro que quando tu era menor, vixe, quando eu apresentei o DOSVox... Nossa, foi como se eu estivesse conhecendo a Casa Branca, foi algo assim. Foi muito legal. Eu fiquei, uhul! Tô podendo mexer no DOSVox, e aí eu pensava, nossa,
E para quem não sabe, o DOSBox é totalmente falado, mas não é aquela coisa robótica como os leitores de tela, que só leem o conteúdo na tela. Tem aquilo, DOSBox, o que você deseja? Aí eu vou com as setas e diz, testar o teclado, editar textos. Eu pensava que esse editar texto era um jogo, não exatamente um editor de texto. E aí tu brincava de forca, tu era pequeno. Sim, bastante pequeno, eu tinha uns 7 anos naquela época. E aí quando eu instalei, tu pegou no meu pé e instala DOSBox. Aí eu instalei, tu parecia... Sim, aparecia como se... Com alegria só. Mas Nossa. na verdade, o DOSBox, pro cego que está começando... É muito bom, muito bom. É uma libertação, porque você tem lá vários jogos, ainda mais se for uma criança nova de 5, 6 anos de idade, que começa a mexer no DOSBox, é muito libertador. Aí vai evoluindo, né? Os cérebros vão se dando conta que podem crescer cada vez mais. Sim, porque o DOSBox não é criticando, é só fatos que eu tô dando aqui de um usuário que já foi do DOSBox. O DOSBox não dá acesso a praticamente nada fora do sistema. A única coisa que tem é um Monitorbox, que é um mini leitor de tela, que é mais para a pessoa começar a se habituar com as coisas fora do Windows. O Cartavox é bem simplificado, o editor de textos, enfim, tudo é simplificado para a pessoa iniciante. Eu ainda confesso que por preguiça, eu ainda uso um pouco esse DOSBox, mas não uso bem reduzido. Se libertar, garoto. Oxi. Às vezes você tem que se libertar, porque eu lembro quando tu começou a usar um xadrez, um tabuleiro de xadrez menor, foi uma luta para tirar Foi praticamente meu professor. Eu fui de livre e espontânea pressão. Minha mãe lembra muito bem disso. E aí quando tu começou a usar, tu disse assim, meu Deus, podia ter me libertado disso antes. E aí falta às vezes a gente tem alguma coisa pra gente dar um passo pra frente, sair da zona de conforto da vida da gente, é importante tomar decisões. Eu sei disso, atitude. Mas como eu sou um pouco preguiçoso, minha mãe sabe bem do que eu tô falando. Mas eu sempre tento me libertar do DOSBox. Mas é novo, você ainda aprende. Sim. Outra curiosidade que as pessoas têm. O leitor de tela é pesado. O leitor de tela precisa de um processador de última geração, precisa de uma máquina super potente? Não, o leitor de tela, pelo menos o Jovem e o NVDA, que são os mais usados pelas pessoas cegas, não são pesados, são super leves. E o NVDA, inclusive, tem a opção de você criar uma cópia portátil para você poder botar num pendrive para poder levar para qualquer lugar. Portanto, dá para notar a praticidade do NVDA. E só para vocês terem uma ideia, o NVDA ocupa somente 80 MB de espaço. O que para um computador, para até um pendrive, considerando que os pendrives de hoje têm 8, 9 GB, é muito pouco. E as funções do programa são excepcionais. São essas as curiosidades que eu tinha, que a maioria das pessoas tem, para falar para vocês. Falando sobre a história do NVDA, pessoal. Agora é legal assim, né, Luiz Eduardo? Assim como as coisas vão ter a sua devida importância e a gente fica pensando que vale muito a pena valorizar essas pessoas que criaram esses programas, porque esse não é essa evolução, por exemplo, Luiz Braille com o Braille, que todo mundo sabe que foi a melhor invenção que já teve pro cérebro. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, depois que assistirem o vídeo, passam lá, que eu fiz um vídeo. De Luiz Braille. E aí, essas histórias dessas pessoas que colocaram esse tipo de tecnologia, de ferramentas, isso mesmo, de ferramentas é muito legal. Sim. Faz um bem que... já imaginou você sem esses leitores, o quanto ia deixar vocês limitados? Sim, era até o que eu tava conversando com a minha mãe certo dia. Já pensou se não tivesse havido essas pessoas? Se não fosse a tecnologia, a gente estava limitado, muito limitado. A gente não tinha acesso a praticamente nada. A gente não tinha acesso ao lazer, a gente não tinha acesso em notícias, a gente não tinha acesso a nada. Percebem a importância de pessoas como as que eu vou falar daqui adiante? Por isso que é legal esse tipo de vídeo seu, para as pessoas conhecerem, para as pessoas
entender que existiram pessoas que fizeram, que fazem, né? Sim, Eu não sei sim. se eles estão vivos ainda. Ainda estão. Quanto tempo tem o NVDA? O NVDA tem, que dá pra dizer que tem mais ou menos a minha idade ou 15 anos, porque o projeto começou a ser desenvolvido, como eu vou falar daqui adiante, em 2006. E a sua primeira versão foi lançada em 2007. Então tem praticamente a minha idade do programa. É isso aí. Parabéns pros criadores do NVDA. Sim, os criadores do NVDA são Michael Curran e James T. Esses dois se conheceram quando crianças em um acampamento e perceberam que tinham um forte interesse por tecnologia. Depois de um longo tempo, Michael começou a perceber que não dava para a situação continuar como estava, porque naquela época o único leitor de tela bom que tinha era o JAWS, e o JAWS custa aí, em média, R$ 4.000, o que ninguém tem, né? E aí as pessoas acabavam apelando para pirataria, craqueando o programa, o que eu não acho legal, jamais apoio esse tipo de prática. E ao mesmo tempo, Michael queria dar acesso universal às pessoas, queria dar acesso universal das pessoas cegas a um leitor de tela. Foi aí que começou a se pensar na ideia da criação do NVDA. Foi aí que Michael decidiu encerrar seu curso de tecnologia da informação, chamou seu amigo James T., que tinha terminado esse curso há uns 2 anos, e começaram a desenvolver um NVDA. Mas quando isso foi publicado nos fóruns de tecnologia lá dos Estados Unidos, em inglês, nos fóruns em inglês, que é onde havia a maior quantidade de programadores cegos, não foi, pelo contrário, a ideia não foi nem um pouco aceita. Os argumentos das pessoas que eram contrárias, a ideia era de que o NVDA, a linguagem escolhida não vai ser boa, você vai acabar desistindo logo logo. A ideia, fora que para poder você ter acesso a um leitor de tela gratuito é praticamente inviável, porque são pouquíssimas pessoas cegas no mundo que utilizam leitor de tela, fora os custos que tem para se desenvolver e continuar atualizando. Mas aí a gente vê um outro ponto também legal de se levantar, né? Uhum. Que na vida da gente é sempre assim. Às vezes a gente está com um projeto que tem tudo para dar certo, tem boas chances de dar certo, mas aí aparece alguém que está sempre colocando ali alguma coisinha, algum ponto negativo, e a gente desiste no meio do caminho. Se você tem um projeto, se você tem vontade de fazer alguma coisa, principalmente se for alguma coisa que seja útil para as pessoas, não desista não. Só o tempo vai dizer aí lá na frente se vai dar certo ou não. Para isso você precisa tentar, precisa continuar o seu projeto e aí sim você vai saber se vai dar certo ou não. Na verdade, tudo que é novo causa resistência. Nas mínimas coisas, o novo já causa uma resistência. E não foi diferente com o leitor de tela. Causou essa resistência toda. Em 2007, fala aí que eu percebi. Em 2007, o leitor de tela foi finalmente lançado. Sua primeira versão 0.5, ao contrário do que muitos devem estar pensando, de que todo mundo estava errado, que o leitor de tela já virou um fenômeno, está totalmente enganado. A sua primeira versão travava bastante, não tinha um manual de utilização e, além de tudo, tinha um sintetizador de voz altamente desconfortável para os ouvidos das pessoas cegas. Porque, para quem não sabe, um sintetizador de voz do leitor de tela, é uma parte essencial do software, principalmente pelo conforto, mas também pela rapidez. Porque tem sintetizador de voz que você aperta o Windows M e ele demora uma eternidade para responder aquele comando. E isso pra gente, principalmente quem tem agilidade no uso do computador como eu, é muito ruim. O próprio Talkback, o próprio sintetizador da Google, é um desses exemplos. Eu um dia peguei o celular da minha mãe para poder ver uma coisa, eu fiquei impressionado. Rapaz, que lentidão, hein, desse celular. Acho que um celular da Nokia era mais rápido do que isso, rapaz. E a partir daí, o Michael criou a NV Access nesse mesmo ano, porque percebeu que não dava para continuar o desenvolvimento do programa sozinho, por isso ele criou essa organização sem fins
lucrativos, onde tem apoiadores do mundo todo. Apoiadores são essas pessoas que sejam traduzindo, sejam os próprios usuários dando sugestões de melhorias, sejam doando mesmo valor em dinheiro, apoiam o desenvolvimento do NVDA. Além disso, partes do programa foi migrada para C++, o que aumentou o desempenho do programa, além de uma funcionalidade que veio há uns 2 anos depois, que foi a possibilidade de fazer novos complementos, os famosos add-ons. Quem usou NVDA sabe do que eu estou falando. Esses complementos dão ao NVDA novas funções, sejam para melhorar a acessibilidade de algum programa, sejam para dar uma nova funcionalidade ao próprio software. Tem uma imensa gama de possibilidades que esses add-ons oferecem. Além disso, Michael e o James estipularam uma meta de que a qualidade sempre vai ser acima do crescimento. Mesmo eles querendo lançar umas de 3 a 4 atualizações por ano, caso não esteja boa atualização, eles vão corrigir aquele bug que quem é jovem sabe do que eu tô falando, aquele problema, dá pra se dizer assim. Não é só jovem que sabe essa alma de bug não, meu filho. Eu também sei, eu não sou tão jovem, mas eu sei. Ora, tá se achando o jovem. Não é bem isso. É porque na maioria das vezes quem tem uns 40, 50 anos não vai estar sabendo do que eu tô falando. Se pode. Aí, meu povo, de 40 anos aí, dá um puxão de orelha no Luiz Eduardo, até que a gente não entende de tecnologia. E que nem eu tava dizendo, e isso é notório. Um exemplo claro disso é muito recente. Em média são lançadas 3 atualizações por ano, de 3 a 4. E em 2020 estava programada para ser lançada no fim do ano a atualização 2020.4. Mas como a atualização apresentou um problema, ela só foi lançada mais ou menos lá para o meio de fevereiro. Isso mostra o quanto eles estão compromissados na parte da qualidade do produto. Além disso, uma qualidade notória que eu percebo no NVDA é a parte da customização, porque para quem não sabe, o NVDA é de código aberto. Isso significa que qualquer pessoa pode fazer alterações no código, e a parte das configurações mesmo já é bem abrangente. Isso para o usuário leigo, já dá para alterar um monte de coisa. Eu acho que isso é muito legal. Além disso, outra funcionalidade que eu gosto bastante é o fato de você poder usar o NVDA nas telas de login do Windows, quando o próprio Windows está iniciando, porque às vezes está atualizando o Windows, você fica ali praticamente mais perdido do que segue em tiroteio. Se não fosse essa opção, eu não conseguiria digitar minha senha quando eu fosse entrar no computador, não conseguiria ter algumas informações que são úteis pra gente, eu diria assim. E é assim que o NVDA vai crescendo cada vez mais. Tomara que o NVDA disponibilize cada vez mais funções e que a vida das pessoas cegas seja transformada cada vez mais. E é muito engraçado, né? Porque às vezes acontece de eu ter que vir aqui no computador dele para me ver alguma coisa que ele pediu para me ler. Uhum. Aí você me pediu para ler, né? Sim. Aí eu chego aqui e a tela tá virada de cabeça para baixo, ou a tela tá escura. Aí ele fica assim, você não tá vendo não? Você não tá vendo não? Como assim? Eu não tô vendo nada, tô vendo tudo escuro, não consigo ler nada. Sim. Ele tá ouvindo no fone, tá entendendo tudo que tá acontecendo na tela, só que eu fico boiando aqui, sem entender. Porque, para quem não sabe, não é exatamente a tela que dá as informações que o NVDA ou que qualquer outro leitor de tela precisa. É o próprio código do programa. Então, até se você tirar a tela do NVDA do computador, não vai acontecer nada. Eu me lembro que uma vez o meu amigo, o JV, né, o João Vitor, disse que ele utilizava o JAWS, e ele disse, vou desconectar o monitor de vídeo do computador para ver se o JAWS para de funcionar. Nada disso aconteceu. Percebem como o NVDA e qualquer outro leitor de tela trabalham de maneira independente em relação à tela? E é isso, pessoal. É incrível isso, né? Sim, muito, muito bacana.
E às vezes é uma coisa tão simples assim, que a gente não pensaria, e de repente as pessoas, os criadores começam a pensar e ver que utilidade teria e transforma numa coisa tão bacana, né? Sim, sim, sim. E o mais legal é que você consegue ter acesso a tudo, tudo mesmo, sem pagar um centavo por isso. Não é que nem alguns apps que disponibilizam só algumas funções e o resto você tem que pagar. Não. Eu sei de uma coisa, que eu fico muito brava quando eu chego aqui na frente do computador do Luiz Eduardo e que essa tela tá virada de cabeça para baixo, ou então tá escura, e igual quando ele usava o celular antes, que o celular ficava escuro e eu não conseguia ver nada, e ele querendo que eu desse meu jeito e fizesse milagre. Não consigo, não. Oxi, eu vou saber, muitas vezes eu nem reparo, às vezes inclusive, por algum bug do NVDA para tentar resolver, eu mudo a posição da tela porque já aconteceu que um bug foi resolvido dessa forma. Então mudei a posição da tela e o NVDA continua funcionando normalmente e eu vou saber se a tela tá de cabeça. Descomplica, né, Luiz Eduardo? E eu vou saber se a tela... E é assim que o NVDA continua seu crescimento. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam de conhecer a história desse leitor de tela tão brilhante para as pessoas com deficiência visual. Fiquem ligados no meu canal, porque quinta-feira tem mais. Tchau, galera!